No capítulo anterior, Yuji e Megumi conseguiram derrotar o Arasaka. Hoje irei resumir o capítulo 98, mas antes de conferir, deixa o like bravo se você já é de casa. Lembrando, são vídeos todos os dias, resumo dos capítulos do mangá de Jujutsu Kaisen. Aliás, eu sou o Matheus e seja bem-vindo ao canal Alpha Nerd. Bom, os garotos conseguiram derrotar seu inimigo, assim quebrando os dois objetos restantes que mantinham a barreira ativada. Sendo assim, a barreira foi desfeita. Yuji perguntou se aquela barreira foi desfeita era o que impediu os feiticeiros de entrarem, já que eles tinham quebrado todos os três objetos. O Megumi disse que eles deveriam ter usado os três em uma única barreira, ou os outros dois era apenas uma distração. Mas de qualquer forma, os feiticeiros poderiam agora entrar e se moverem livremente em Shibuya. Ele queria fazer algumas perguntas para o Arasaka, mas o mesmo disse que ele não acordaria tão cedo. Sendo assim, eles iriam se juntar ao Ino. E de repente, Ino caiu do terraço do prédio. Megumi rapidamente invocou o Nui para salvá-lo, mas não conseguiu. Nisso, o Yuji correu rapidamente e o salvou. O mesmo estava desacordado. Então, lá em cima do prédio, o neto da velha disse que a cortina, a barreira, tinha sido desfeita. A velha disse que o Gojo não estava por perto, assim isso não seria um problema. Então era para ele descer e continuar matando os feiticeiros. O mesmo se virou puto e perguntou se ela estava dando ordens a ele. Então a mesma ficou assustada e perguntou o que estava acontecendo. Ela tinha só invocado as informações do corpo, pois sua regra era nunca invocar as informações da alma para não ter esse tipo de caso. Então é revelado que Toji tinha reencarnado no corpo do neto da Aogami, já que seu corpo era especial. E o mesmo afirmou que a alma daquele corpo perdeu para o seu corpo. A Aogami ficou assustada e sem acreditar. Então rapidamente o mesmo partiu para cima da velha e disse que era para matar os feiticeiros. Sendo assim, isso incluiria ela. Então, voltando para as ruas, Megumi disse que Ino não estava bem, mas não estava morto. Yuji disse que iria lá atrás deles e acabar com cada um. O mesmo disse para ele se acalmar e pensar nas chances que eles tinham, pois a cortina tinha sido desfeita. Os caras lá de cima já deveriam ter ido embora. Assim, eles teriam que tirar o Ino de lá. Yuji então disse que deixaria o Ino com ele, pois ele iria para a estação em Shibuya. Mesmo não gostando da situação, Megumi concordou. Yuji disse que sabia o que o mesmo iria dizer. Se ele morresse, ele o mataria. Sendo assim, não era para ele se preocupar. Além do mais, ele tinha um Meshamaru. Mesmo que ele estivesse em silêncio já fazia algum tempo. Então o Megumi disse para ele não se esquecer e se despediu. Então às 9h44 da noite, metrô de Tóquio, estação Shibuya, perto da saída 13, fora da cortina. Nanami chegou até o local onde Kiyotaka estava, ao chão, em uma poça de sangue. Às 10h02 da noite, no metrô de Tóquio, entre Meiji e Shibuya, Meimei estava lutando contra uma maldição. A mesma disse que ele sabia sobre a sua técnica amaldiçoada, era o poder de controlar os corvos, e perguntou se era fraca, mas por isso vinha treinando desde pequena para ser eficaz mesmo sem ter uma técnica amaldiçoada. Mas valeu a pena, pois ela poderia afirmar que tinha o superado por causa disso. A maldição estava assustada e disse para ela esperar, ele iria embora. O Yu disse para ele ficar quieto, já que sua irmã ainda estava falando. A mesma disse que tinha falado para ela mesma que o valor de um feiticeiro não estava em sua técnica amaldiçoada, mas mesmo assim ela tinha chegado em seu limite, pois usando habilidades e energia de maldições para melhorar o corpo, não era como se o corpo ficasse melhorando para sempre. Ela tinha sido derrotada, mas por causa disso ela tinha sido capaz de voltar e dominar sua técnica. Foi aonde que ela cresceu até chegar no grau 1 de um feiticeiro.
Então a mesma disse que tinha chegado a hora de morrer, pois ela só queria perder um tempo conversando um pouco. A maldição ficou apavorada e se ajoelhou, pedindo desculpas, e disse que não causaria mais problemas, e pediu por favor para poupar a sua vida. Mei-Mei sorriu e perguntou ao seu irmão se ele sabia o valor de uma vida. O mesmo disse que sim, e que o valor era proporcional ao quão útil a vida era para você. Então a mesma disse para a maldição que o fato dele não responder rapidamente como um assassinato era o motivo pelo qual ele tinha perdido. Afinal, o potencial do serviço era a própria vida para ela. Assim, a mesma exterminou o usuário de maldição. Após isso, seu irmão disse que a barreira tinha sido desfeita. A mesma disse a ele que só de imaginar um favor para o Satoru Gojo deveria custar fazia seu coração disparar. Então, nesse momento, Geto, o Kenjaku, disse que tinha sido mais rápido do que ele imaginava. Então, às 9h40 da noite, Rua Shoto, Binkamura, fora da barreira, Nita e Nobara estavam correndo. A mesma disse para Nita parar. Tinha um usuário de maldição bem na frente delas. Era o Haruta. O mesmo disse que dessa vez era uma garota e estava muito feliz, pois estava cansado de ir atrás de garotos. A Nobara se preparou e disse para Nita se esconder, pois ela acabaria rápido.